Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra, aprendermos com a palavra, divulgarmos as bênçãos, as verdades que estão inseridas nos textos sagrados que por muito tempo ficou oculto, por muito tempo ficou ali guardadinho, esperando que alguém pudesse chegar aqui, pedir direção do nosso Criador e desvendarmos estes mistérios que estavam aqui escondidos há muito tempo, que agora, através das boas novas eternas, o Evangelho eterno, nós estamos aqui aprendendo e divulgando para os outros aquilo que nós estamos recebendo, guardando e divulgando, dividindo com outras pessoas. Tá bom, meu querido? Continue deixando seu like, se inscreva em nosso canal e também compartilhe com outras pessoas, tá bom, meu querido? Deixa na aba dos comentários aí aquilo que você entende e aquilo que você opina, qual é a sua visão, qual é a sua opinião, tá bom, meu querido? Estou aqui, graças a Deus, na minha casa, no meu lar. Aqui, esse cantinho é um cantinho maravilhoso, onde eu passo a maior parte do tempo, quando eu estou em casa, conversando com os irmãos, conversando com amigos, conversando com clientes, né, que é da nossa oficina, que meu filho tem uma oficina, mas eu também tenho aqui uma certa sociedade, né, com meu filho. Então, nós vamos aqui, meu querido, pedir para você continuar pedindo ao nosso Criador por nós, e enquanto isso, nós vamos aqui divulgando o nosso trabalho. Gostaria de pedir a você para observar comigo e ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Eu fiz umas anotações aqui, tá bom, meu querido? Esse estudo é tão bom que eu precisei fazer anotações. Eu não confiei só na minha mente, porque aí também seria demais. Mas eu fiz anotações aqui, eu estou aqui, ó, com umas anotações, tá? Para você ver nosso script, que nós não somos computadores. Às vezes é preciso a gente fazer uns estudos, não é isso? Então o que eu vou passar para você está aqui, ó, para não esquecer, está aqui escrito. Olha, minha letra não é lá essas coisas não, mas dá para entender, né? Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 21. Está aqui a minha Bíblia também. Aqui é o meu lado esquerdo. Para você aí é o meu lado direito, não é? Mas o meu lado esquerdo está aqui, ó. Capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 21. Fala assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, 15 ao 21. Está aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Traduzindo,
aquele que não conheceu a transgressão, ele o fez transgressor por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque o que é pecado? Transgressão. Transgressão de quê? Na época, transgressão da lei. Então, o pecado era uma maldição. O pecado era transgressão. Ele se fez maldito por nós. Já disse Isaías, capítulo 53. Meu querido, o estudo de hoje, eu quero começar fazendo um hashtag aqui, fazendo uma pergunta. Você sabe realmente de onde você veio? Você sabe realmente de onde que nós viemos? De acordo com esse texto aqui, você deveria saber o que é um embaixador. Nós deveríamos saber o que é um embaixador. Porque Paulo disse para os coríntios, ou os corintianos, não é? Que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um embaixador? Segundo o conceito de embaixador, qual era o conceito de embaixador? Ou qual é hoje o conceito de embaixador? O apóstolo escreveu em 2 Coríntios 5 e 20, nós somos embaixadores de Cristo. Nós, que era a primeira pessoa do plural, esse verbo, ou esse, né, verbo que ele usou, esse nós, ele tem 2000 anos de idade. Para um bom entendedor da gramática e do vernáculo da língua portuguesa, como o verbo nós foi escrito há 2000 anos atrás, então quem está 2000 anos depois que isso aqui foi escrito, ele não vale mais como nós, primeira pessoa, e sim como eles, a terceira pessoa. Sim ou não? Claro que você vai concordar comigo, porque você que está aí no sistema religioso, você está dentro da tradição, você sabe que os professores e as professoras, que tem muita gente desse meio aí dentro das religiões, não vão discordar do que eu estou falando. Não vão discordar de mim. Porque se eles discordarem, eles não podem dar aula, nem de gramática, nem falar sobre o vernáculo da língua portuguesa. É verdade ou não é? Então, Paulo disse para os corintianos, ou para os crentes de Corinto, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Qual é o conceito de um embaixador, querido? Paulo, o apóstolo, ele entendia muito bem o que significava esta palavra, ou esse verbo, embaixador. Se você quiser, ou se você deseja saber o que Deus quer de você como embaixador, é necessário, então, conhecer como é uma embaixada aqui na Terra. Como que ela funciona, ou qual é o objetivo de um embaixador aqui na Terra. Imagina ser um embaixador de Deus. Imagina o que é isso, meu querido. Ser ou representar o Criador eterno aqui nessa Terra. Vejamos aqui no Brasil, como que funciona a embaixada, por exemplo. Por exemplo, a embaixada sueca é um exemplo. Apesar de estar dentro do território brasileiro, legalmente é território sueco. Sim ou não? Mas é claro que a diplomacia, ela vai ensinar que é assim que funciona. Mesmo a embaixada de outro país estando aqui dentro do Brasil, mas a embaixada, suponhamos, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra,
da Suécia, da França. Aqui no Brasil é uma embaixada estrangeira, mas esta embaixada estrangeira, ela está dentro do Brasil, porém, está dentro do Brasil, mas ela não está sujeita às leis brasileiras. Então, as leis que funcionam dentro dessas embaixadas, elas são leis do país de origem, porque o embaixador, ele está representando o seu país dentro de um outro país. Se você está numa rua, suponhamos, qualquer rua aqui no Brasil, vou colocar lá em Brasília. Se você está dentro de uma rua ali em Brasília, pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, mas se você entrar dentro de qualquer embaixada, pode ser uma embaixada americana, você mudou de território. Você não é mais brasileiro, você é sueco, você é americano, você é inglês, você é francês, você é italiano. Então, enquanto você permanecer lá dentro, você estará protegido pelas leis que essa embaixada representa. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que é ser o embaixador de Cristo? Sabe por que esses pregadores da tradição, esses religiosos, eles não representam o nosso eterno Redentor? Porque eles ensinam tudo o que diz respeito a este mundo. Você tem que ficar rico, você tem que ter casa caríssima, avião, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ser milionário, você tem que depositar dízimo, você tem que depositar oferta, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tudo que eles falam ou ensinam é de acordo com esse reino da terra e não o reino do eterno Criador. Agora você imagina, queridos, que Paulo está dizendo aqui que Deus, versículo 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra de reconciliação. Cristo, na sua pessoa de filho, que era o próprio Deus, o verbo se fez, se tornou carne e habitou entre os homens. Cristo, ele estava aqui na terra, mas representando o céu. Ele não estava representando a terra. Por isso ele diz, o meu reino não é deste mundo. Será que você está no lugar certo? Será que o lugar que você frequenta, os homens não estão 100% ligados às coisas da terra, ao invés de estar ligados 100% às coisas de Deus? Então você observa que o salário de um embaixador, seja lá qual embaixada que for, ele não é pago em real. Qualquer embaixada que estiver no Brasil. Mas ele é pago na moeda corrente do seu país. Então, a moeda desses países que estão com a embaixada aqui no Brasil, eles não oscilam em função da inflação brasileira. Negativo. É de acordo com a moeda corrente do seu país. Se é dólar, é dólar. Se é libra esterlina, é libra esterlina. Se é ien japonês, é ien japonês. Se for libra italiana, é libra italiana. Se for real, é real. Então, a moeda desses países
não oscilam de acordo com a moeda do Brasil. A alimentação, meu querido, do embaixador de qualquer país, aqui dentro do Brasil, no caso ali de uma contaminação alimentar aqui no Brasil, se acontecer, ela passa a vir direto do país de origem do seu embaixador. Então ela vem lá, né, lacrada, a alimentação certinha, tudo esterilizados, não é? Então, para que o embaixador ele se alimente. O embaixador, ele não está preocupado com ladrões de rua, os chamados trombadinhas. Quando ele sai às ruas, o embaixador, ele sai escoltado, não é? Por seguranças, ele sai escoltado, né? Com carros blindados e até mesmo à prova de bala. Meu querido, falando sério, e falando muito sério, quando dá tristeza de ver esses pregadores que pertencem à tradição religiosa, dá tristeza ver esses caras tirando dinheiro das pessoas, dá tristeza de ver como que eles manipulam o povo para tirar dinheiro das pessoas. Como que eles usam estratégia para enganar o povo. Esse povo, meu querido, não são embaixadores de Cristo. Eles não são embaixadores de Deus. Esse povo, eles não sabem nem o papel deles aqui na terra. Você já parou para pensar, queridos, que como embaixador de Cristo, é assim que funciona com você. O seu salário, claro que é espiritual, é garantido pelo país que você representa. E qual é o país que você representa? Você espera receber alguma coisa dos homens quando você está determinado a ensinar a verdade, a mostrar a verdade? Você acha que você vai ter salário de pastores? Você vai ter salário de convenções? Você vai receber salário desses homens que se dizem pregadores do evangelho? Não, querido. O salário que você tem que receber e o meu salário, sabe de onde tem que vir? É lá do alto. A nossa recompensa, ela vem do alto. Por isso que nós somos tanto detestados pela tradição e pelo sistema religioso. É porque o nosso salário não é pago por eles. Nós somos embaixadores. Enquanto estivermos aqui, nós representamos o céu. Nós não representamos, não é o sistema religioso, não. Nós não somos representantes do sistema. Somos representantes do eterno Criador. Então, o nosso salário, que é espiritual, ele é garantido pelo país que nós estamos representando. E qual é o país que nós estamos representando? Qual é? O país dos países, que é aonde o Eterno mora, aonde ele vive. Claro que, no sentido espiritual, ele está aqui dentro, está dentro de você também. Então, o nosso país é os céus dos céus, os céus de glória. Esse é o nosso país. Lá nesse país, meu querido, o céu dos céus não tem inflação. Nesse país não tem essa oscilação que o real passa, que o dólar passa. Não. Lá não existe inflação. Assim, o seu salário e o meu salário não sofrem inflação ou não sofrem reduções. Ah, mas o sistema diz que sim. O sistema tira você, bota você, tira você, bota você, tira você da igreja, bota você na igreja, bota você no banco, tira você do banco. O céu do céu não. Um dia
O próprio Cristo falou que a alma que é dele, ele não dá para ninguém. E ninguém tira dele. É isso que a Bíblia ensina. Então, meu querido, talvez você esteja pensando assim, mas irmão Alberto, eu sei que o meu salário vem do meu patrão aqui na terra e não do céu. Você está enganado, querido. Você está enganado. Você está enganado, mas muito enganado. Se você é realmente embaixador de Cristo, então o seu patrão é somente o meio que Deus usa para o salário, não é? Enviado por ele, chegar até as suas mãos. Você sabia disso, querido? Se você pensa que o seu salário vem do seu patrão, somente do seu patrão, o seu patrão é só um meio de Deus enviar uma bênção para você. Agora observe bem, verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu querido, eu quero te fazer aqui mais uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu anotei aqui, está anotado. É mais fácil o seu patrão ser mandado embora do que você. Se você, como embaixador dos céus, você está com medo do seu patrão, está com medo de perder o seu salário, o seu dinheiro, o seu ganha-pão, tira isso da sua cabeça. Se você é realmente o embaixador de Cristo, é mais fácil o seu chefe, o seu patrão, ser mandado embora do que você. Se você é embaixador de Cristo, então o embaixador, a embaixada, não é? É aonde? Onde que Deus mora? Segundo a Bíblia, espiritualmente, não é dentro de você? É agora que eu quero te falar uma verdade. Quando você, que ainda bota a Bíblia debaixo do braço e vai para um lugar físico, dizendo que vai lá buscar Deus, adorar a Deus, na verdade você não é embaixador. Porque a sua embaixada é lá onde você diz que vai buscar ou adorar o Criador. Você está percebendo? Você está percebendo que tem muita coisa que não bate? Você é a própria embaixada. O seu corpo é a embaixada. Você é o embaixador. E você vive dentro da embaixada e não sabe disso. Então as leis que regem, querido, esta embaixada, não são as leis brasileiras, mas as leis da palavra do nosso eterno Criador. A Constituição que você deve obedecer é a Constituição do Reino de Deus. Amor, justiça, paz, benignidade, longanimidade. Então, tome muito cuidado com aquilo que você é ensinado. Tome muito cuidado com aquilo que dizem para você. Cuidado. Ou você vive como embaixador do reino, do céu dos céus, ou você terá que encarar uma sepultura eterna e nunca mais voltar para um lugar de onde você veio. Imagina o embaixador americano no Brasil cometer um crime aqui no Brasil, desobedecendo as leis americanas dentro da embaixada. Como que ele voltaria para os Estados Unidos? Aqui que tem um segredo muito grande. Ou você vive como um embaixador do reino, do céu dos céus, ou você terá que encarar uma sepultura eterna e nunca mais voltar.
para o lugar de onde você veio. O conselho, saia do sistema e viva a graça, viva o evangelho eterno, viva as boas novas eternas. Saia do sistema, querido, e vive na graça. Se você observar Romanos, capítulo 8, do versículo 8 até o 17, você vai entender isso que eu estou falando. Que nem todo mundo tem o Espírito de Deus dentro dele. Lembra quando Jesus disse a Pedro? Tu és pedra, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, que é a sepultura, não vai prevalecer contra ela. A sepultura só ganha êxito, ou só tem vitória, quando um corpo desce nela, que esse corpo não tem o Espírito de Deus dentro dela. Aí ali é uma morte eterna. O Espírito não volta. Então a sepultura é o fim da existência. Para todo sempre. Embaixador de Cristo. Examine esse texto com mais profundeza e entenda, pesquise, estude o que é um embaixador ou o que é ser o embaixador do reino. Estamos de passagem. Eu estou com minha passagem comprada já. Quando acabar minha existência aqui, meu espírito retorna para lá. Porque eu e você desenvolvemos o nosso trabalho aqui na terra como embaixador da eternidade do reino dos céus. E você, tem feito a mesma coisa? Graça e paz, e tenhamos bons estudos e bom entendimento da palavra. Graça e paz, e um abraço a todos da graça, inclusive o nosso irmão Cláudio Mendes. Todos os irmãos. Mas o irmão Cláudio Mendes, eu vou ser eternamente grato pelo esforço que ele fez para ajudar a divulgar o canal do nosso irmão Alberto Lírio. E eu vou aqui falar mais, tá? Irmãos da graça aí, se você tiver a fim de ajudar o nosso irmão Alberto Lírio, divulgando o nosso canal, esteja à vontade, tá? Esteja à vontade. Porque eu cito o nome dos irmãos da graça, não é porque o meu canal é pequeno, não. É porque eu entendo que o evangelho da graça, o evangelho eterno, ele tem que chegar ao mundo inteiro o mais rápido possível. Graça e paz. Amém.